Talvez muitos de nós já lemos ou ouvimos histórias encorajadoras sobre alguém que se levantou e defendeu algum princípio que não era considerado popular pela maioria das pessoas. Algumas vezes hesitamos em nos posicionarmos com coragem contra erros que são cometidos no mundo. A história apresenta muitos exemplos onde a maioria das pessoas estavam erradas em uma determinada ocasião, e foram poucos ou talvez só uma pessoa que protestou ou se manteve firme em suas convicções, contrariando assim a opinião geral. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vemos nesse versículo que a palavra está nos dizendo para sermos fiéis ao que acreditamos, que precisamos ser corajosos e nos fortalecermos no caminhar com Deus. Nós vemos isso repetidamente nas Escrituras. Deus usa pessoas que mostram coragem, pessoas que se levantam quando todo mundo se abaixa. Basta olharmos para Daniel. Daniel é uma das duas únicas pessoas na história a quem Deus revelou como o mundo termina. A outra pessoa é o apóstolo João, quando recebe a revelação que ficou registrada no livro de Apocalipse. Deus usou Daniel como poucos homens na história da humanidade. Mas, antes de Deus usar Daniel para mudar o mundo, Daniel enfrentou o homem mais poderoso daquela época. Quando o rei Nabucodonosor ordenou para que comesse a comida babilônica, Daniel se posicionou e não comeu. Pensemos nisso seriamente. Ele rejeitou o que lhe havia sido imposto. Seria como se ele dissesse, em outras palavras: Desculpe, rei, sua comida não é boa o suficiente para mim. Eu não como essas coisas. Vai contra os meus princípios em minha relação com Deus. Daniel foi respeitoso, mas se manteve firme em sua recusa em fazer concessões. Podemos ter certeza de que havia outros jovens judeus que foram levados cativos que não viam nenhum problema em comer a comida do rei. Talvez esses rapazes devam ter dito algo assim: mas todo mundo está fazendo isso. Mas o que nos importa foi a posição de Daniel, como se ele nos dissesse: eu não quero saber se o mundo inteiro come a comida do rei. De acordo com o que mostra as Escrituras, isso não é certo. Eu não vou fazer dessa forma. Daniel agiu com muita coragem. Ele estava disposto a ficar sozinho, sem ninguém que o apoiasse. E a história já mostrou que a maioria está errada na maior parte do tempo. Só porque a maioria vive por um determinado valor ou aprova uma determinada lei, isso não significa que esse valor ou essa lei estejam corretos. Só o Senhor decide o que é a verdade. Não somos nós que decidimos. Só Ele decide o que é certo e o que é errado. Ele não depende da maioria dos votos para ver se todas as pessoas concordam com o que ele pensa. Deus não precisa da aprovação da maioria. A Bíblia nos diz para conservarmos os nossos olhos abertos contra o perigo espiritual, que estejamos alertas e convictos na verdade da palavra, que permaneçamos fiéis ao Senhor e fiquemos firmes na fé, que nos portemos como pessoas de valores bíblicos, invariáveis e fortes. Precisamos de pessoas corajosas hoje para enfrentarmos o mal em uma cultura que está transformando o errado em certo e as trevas em luz. E pelo fato de Deus nos chamar para fazermos aquilo que é correto, Ele irá nos apoiar e nos fortalecer e nos recompensar quando permanecermos firmes por causa dele.